foi um dos pioneiros e parceiro aqui do E-Commerce Brasil, quando tudo isso era mato, né? Isso aí. Começou lá há 10 anos atrás, né? E ele era eu e você, né? Na entrevista, nos eventos, Exato. enfim. Mas o é um ser, uma alma inquieta. E aí ele acha que faz pouco nessa vida, sei lá que hora que ele dorme, se é que dorme. E aí ele sai criando um monte de negócio, fazendo um monte de relacionamento, contribuindo em tudo quanto é evento para poder compartilhar conhecimento. E nos últimos tempos eu achei que ele tinha voltado à origem. Né? Mas aí eu descobri ao fazer esse convite, né, que a gente queria, era só para marcas que estavam no Paraná, pessoas e profissionais que fossem do Paraná. E aí ele me disse, mas eu nasci em Curitiba. Senhoras e senhores, esse é o Inchie, falando de São Paulo para casa, para a origem. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Vivi. Tudo bem? Eu estou feliz. Que bom ter essa possibilidade de falar com minha cidade natal. Como você falou, quando surgiu o convite, a primeira coisa que eu te respondi foi, mas eu nasci em Curitiba, então tem uma relação pessoal nisso, muito mais do que simplesmente trabalho profissional, tem uma relação e um carinho pessoal. E passei boa parte da minha infância em Foz do Iguaçu, então o estado todo tem uma relação muito forte. Ah, que coisa bacana. O pessoal, para você que está aí, ele é jovem aqui, mas o é um dos pioneiros, né, Samuel, da criação do e-commerce aqui no Brasil. Ele está nessa jornada, talvez alguns que estão aí no chat acompanhando, nem tinham nascido, porque o está trabalhando com isso desde 1999. Olha que beleza. Né, assim. Então, e o nos últimos tempos, né, Samuel, mergulhou nessa coisa da China. Exato. E é hoje um dos profissionais que mais entendem, né, do que acontece lá. E o que eu gosto muito do Samuca? Ele consegue traduzir as inovações criadas no e-commerce e no varejo chinês, adequando a nossa realidade, a cultura brasileira. E a pauta hoje é um negocinho que a gente viu a começar aqui nesses meses, né, de março para cá, chamada Live Commerce. Vamos começar com ele? Ô, Vivi, antes de fazer uma pergunta, deixa eu contar também, né? Lá atrás, nos primórdios... Eita, lá, olha o passado, olha. O só tem essa carinha de novo aí, né? Olha aí. E me disseram recentemente que ele cumpre os 2 fusos horários, o do Brasil, então ele trabalha de dia aqui, e de noite ele faz o outro fuso lá da China. Tá sempre acordado. Olha Mas aí. 2011, 12, 13 ali, eu ficava caçando os vídeos do com aquele monte de dicas que ele dava para operações. Até hoje eu lembro de uma imagem que o fez mostrando um fluxograma de como é que tinha que ser uma operação no e-commerce depois que o pedido era pago, o que a gente tinha que fazer lá em back-office. Naquela época eu estava bem interessado nesse negócio de back-office aí, RP, e aí eu aproveitei bastante as dicas do naquela época. Olha aí, tá vendo? Serviu para muita coisa, tá vendo? Foi uma conferência do E-Commerce Brasil. Olha aí, tá vendo? Vamos falar sobre esse negócio de live commerce? Vamos lá. Olha só, eu queria que você primeiro explicasse um pouquinho o que é o live commerce, para as pessoas entenderem, né, Samuca? Vamos contextualizar todo mundo o que é esse live commerce. Legal, Vivi. Obrigado pelo convite de novo, Samuca. Se você continuar essas histórias, a gente vai ir longe. Então, melhor a gente continuar depois do chat. Verdade. O seguinte, live commerce, ele é a junção de algumas características e algumas funcionalidades que a gente encontra espalhados pela internet, por serviços, principalmente pela transmissão ao vivo, por isso que eles chamam live, que é o que a gente está vendo atualmente no Brasil pelas lives musicais e agora um pouco pelas lives de venda de produto. Eles caracterizam também pelo commerce, que é a parte de vendas, juntando as duas coisas dentro de uma solução só. E uma terceira parte que diferencia o que a gente tinha anteriormente, de vendas pela TV. Então, vendas pela TV é uma coisa super antiga, Shoptime, Polishop, enfim, já acontecia nos Estados Unidos, na Europa, também no Brasil bastante. As pessoas assistiam vídeo, pegavam o telefone, ou depois ia pela internet ou no celular e comprava. Isso em devices separados. E não tinha uma interação. Então, a terceira perna que adiciona-se agora nesse modelo de live commerce é a interatividade.
Então, diferente do modelo tradicional de assistir simplesmente de uma forma broadcast, de só ver sem uma interação, o apresentador e os outros usuários conseguem conversar entre si, primeiro através do chat e depois outras interatividades, como avisos de notificação, o Win entrou, a Vivi comprou pedido, o Samuca deu like nesse apresentador, enfim, toda uma série de gamificações, uma série de social, de ações sociais estão, e tudo isso dentro de um mesmo aplicativo. Isso é super importante. Então, é uma experiência única, por isso que atualmente o que a gente tem visto no Brasil ainda está no meio do caminho. A gente está vendo o pessoal fazendo no YouTube, no Facebook, enfim, no Instagram, e depois fechando o pedido em alguma outra plataforma. Então, a gente vai chegar lá ainda, e quando a gente chegar lá, a gente vai ter, de fato, uma experiência mais completa e mais complexa do que eles chamam de live commerce atualmente, né, Vivi? Obrigada. Próxima pergunta, Samuca. Win, conta pra gente, então, as 5 principais lições que a gente pode aprender com a China no uso dessa estratégia. Eu vou falar uma primeira coisa que acho que já ela vai dar ensejo para o resto das coisas. É trazer de volta o fator humano pro e-commerce, porque até então o que a gente vem fazendo é vender produtos por uma plataforma, por uma página estática, pode ser uma foto maravilhosa, pode ser um fotógrafo mais premiado e um texto incrível, mas é um conteúdo estático. Quando a gente coloca alguém para falar diretamente com o público, já remete praticamente ao nosso modelo tradicional de um vendedor, seja ele uma pessoa, seja ele dentro do ambiente de uma loja física, ou enfim, mas principalmente trazer esse fator e essa empatia, essa aproximação. Então, o live commerce, por isso que uma das coisas principais de um live commerce é a figura do apresentador. É o quanto ele consegue engajar as pessoas, consegue transmitir, consegue criar empatia, enfim, transmitir uma história legal, conseguir convencer, no final das contas, alguém que está assistindo do outro lado para fazer a compra. Então, esse é o primeiro fator. Por isso que, primeira coisa, no live commerce é o apresentador. E o resto, são componentes parecidos com o que a gente tem no modelo tradicional de comércio e e-commerce. Pensar no produto, super importante, então a gente não pode esquecer que mesmo fazendo a live, e principalmente live, na verdade, né? Porque eu estou demonstrando, se eu pegar um produto que não é de boa qualidade ou que tem difícil manuseio, provavelmente isso vai transparecer. Porque alguém que está fazendo uma apresentação ao vivo pode sentir uma dificuldade na hora. Então, isso é o ponto. Segundo ponto, produto. Terceiro ponto, pensar no formato e na dinâmica. Você pode ter live commerce tanto no formato mais simples, de alguém sentado numa cadeira, em frente na mesa, com uma câmera, fazendo uma transmissão, pegando o produto, quanto contar e criar vídeos maravilhosos de storytelling, enfim, ou tá dentro da fábrica, dentro da loja. Então, são os formatos e as dinâmicas que precisam ser pensadas. Quarta coisa, o tráfego geração, porque na verdade a gente está falando de um destino, seja ele um aplicativo dedicado, seja ele dentro de um Instagram, ou da minha conta no Facebook ou no YouTube, eu preciso das pessoas indo lá para assistir. Então, como que eu vou gerar tráfego disso? Nessa geração de tráfego, tem um subitem que eu quero chamar muita atenção, são as estratégias para fazer. Não só tráfego pago, não só comprar, mas processos também de gatilhos, como, por exemplo, antecipação, como, por exemplo, modelo de reserva, escassez. Tem várias coisas que podem ser utilizadas como estratégia bem interessante aqui no live commerce. E, por fim, a gente pensar na produção. Então, produção significa o quê? Produção significa a câmera, uma boa iluminação, um espaço físico adequado, e o espaço tem que ser adequado ao conceito todo que eu estou passando. Se eu estou vendendo um produto de luxo, se eu estou vendendo um sonho, eu preciso ter uma cenografia adequada. Se eu estou vendendo um produto muito barato, eu não posso transparecer que esse cenário que é muito caro. Então, são 5 itens que eu quero chamar a atenção para que cada vez que vocês forem pensar no live commerce, passar um por um. Então, só refrisando, o apresentador, produto, o formato / dinâmica, o tráfego / gatilhos anteriores e a própria produção. Então, são itens que devem ser pensados na hora de realizar um live commerce. Você já falou um pouquinho aí, eu só queria aprofundar, que como que as lojas físicas podem utilizar, né, dentro dessa estratégia, pensando que muitos, com esta pandemia,
vieram para o online no susto, digamos assim. Eram projetos que já estavam começando, enfim, mas estava lá meio adiado. E aí tinha sempre uma preocupação do tipo, como é que o e-commerce invade a loja física? Dá para fazer isso? Live commerce numa estratégia de loja física? Vivi, certamente não só dá para invadir, dá para se utilizar, como se aproveitar bastante. Por isso que esse item eu comentei da produção da cenografia, o espaço. A loja física não só é mais o ponto físico ou o ponto de experiência, como a gente vem falando nos últimos anos, mas também vira praticamente um estúdio, vira um palco de apresentação. Então, por isso que é tão importante essa cenografia. Eu acho que é uma analogia super interessante que é válida para quem acompanhava o e-commerce Brasil, o fórum e as conferências no mundo físico e agora está vendo no mundo digital, no online. Então, essa cenografia que é montada, todo esse palco, todo esse equipamento, isso é fundamental numa transmissão de live. Então, o live commerce, ele tem que ter esse preparo e a loja, quanto mais fizer sentido dentro desse contexto de um cenário, de um lugar onde ambienta ou contextualiza o produto e as vendas, melhor ainda. Então, sim, a loja física não só pode, como deve ser aproveitada como o palco, como o estúdio do live commerce. Obrigada. Querido, muito obrigada. Para quem quiser saber mais e se aprofundar sobre essa estratégia, o IN é o nosso convidado de entrevista da edição de outubro da revista E-Commerce Brasil. Obrigada, IN. Valeu, abraço, IN. querido. Obrigado, Vivi. Obrigado, Samuca. Valeu, cara. Obrigado.